Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam. Então, pessoal, essa é a nossa Second Class of English, nossa segunda aula de inglês, ok? Como vocês já sabem, my name is Ceissa Borges, eu sou professora de inglês, ok? Nossa aula de hoje vai ser sobre os verbos principais. Na aula anterior, a gente viu os verbos auxiliares, né? Esses mesmos verbos são divididos em duas partes, verbos modais e os verbos auxiliares, né? Eu espero que vocês tenham estudado e automaticamente aprendido, ok? Por que a gente estuda esses verbos, tanto auxiliares como os principais? Simples, eles estão presentes nas frases, nos textos, e nós devemos conhecer sempre as estruturas e também saber quais são as funções dele nas sentenças, ok? E, pessoal, antes da gente ver a questão de interpretação textual, a gente vai ver um pouco de gramática, para depois entrar na parte dos textos, tá? Então, o que são esses verbos principais? Os verbos principais, eles indicam que a ação da frase, o que cada verbo está acontecendo, está indicando, ok? A ação dele, o que eles estão fazendo dentro das sentenças. Essa é a função principal desses verbos principais, né? Eu tenho aqui, for example, they love Brazil. They love Brazil. Eles ou elas amam o Brasil. She drinks Coke. She drinks Coke. Ela bebe Coca. He plays soccer very well. He plays soccer very well. Ele joga futebol every day. Very well não, sorry, every day. Todo dia. Ele joga futebol todo dia. Ou então, eu poderia trocar essa palavrinha day por well, intensificar que ele joga futebol muito bem, ok? Uma palavra ou a outra vai deixar continuar com a nossa sentença correta. E a última frase? I love chocolate. I love chocolate. Ok? Nas 4 frases eu tenho um verbo para cada uma delas. Na primeira eu tenho o verbo to love, o verbo amar. Na second phrase eu tenho o verbo drinks, to drink, que significa beber. Na terceira frase eu tenho o verbo to play, que é o verbo jogar. E na quarta frase, mais uma vez, tem o verbo love, que significa amar, ok? Então, esses verbos dentro das sentenças indicam o quê? A ação que eles estão desenvolvendo. Essa ação da primeira frase é o quê? Uma ação de amar o Brasil, eles amam o Brasil. Na segunda frase aqui é a ação de beber. E na terceira, de jogar. Então, eu trouxe para vocês uma lista de alguns verbos principais, ok? Professora, eu tenho que aprender todos esses verbos? Sinceramente, sim. São verbos que vocês já conhecem, né? Afinal de contas, todos já estão ou já terminaram o quê? O terceiro ano do ensino médio, então são verbos bastante conhecidos. Porém, é de suma importância você conhecê-los para você saber interpretar os textos, né? Que é o que vai cair no nosso Enem, a questão de texto, interpretação dos mesmos, tá? O primeiro verbo é o verbo to ask. To ask significa perguntar. To call. To call
é o verbo chamar. To begin é o verbo começar. To believe, o verbo acreditar. To buy é o verbo comprar. To find é o verbo achar, encontrar. To do, ele possui a tradução de fazer. To do, a gente viu lá na lista dos verbos modais, né? Nesse sentido aqui, ele possui uma tradução, porque ele não está funcionando como um verbo auxiliar, ok? Se ele vier, como eu falei para vocês, né? Ele, dentro de uma frase como função de auxiliar, ele não possui uma tradução literal. Mas, em outras situações, ele vai significar o verbo fazer. To drink é o verbo beber. To eat, o verbo comer. To feel é o verbo sentir. Ok? Até aqui essa coluna de verbos, eu tenho certeza que todos, ou quase todos, vocês já ouviram e já viram, não é mesmo? Então, vamos à próxima coluna de verbos. Eu tenho o verbo to forget. To forget é o verbo esquecer. To get é o verbo receber, obter. To go é o verbo ir. To fly é o verbo voar. To hear é o verbo escutar. To help é o verbo ajudar. To kiss é o verbo beijar. To learn o verbo aprender. To like é o verbo gostar. To live é o verbo morar. To look é o verbo olhar, observar. To love é o verbo amar. Aqui, pessoal, nessa segunda coluna de verbos, eu tenho certeza que também vocês conhecem todos, ou se não conhecer, apenas um ou dois verbos. Mas a grande maioria, acredito que vocês já conhecem desde o fundamental 1, né? Imagina. Então, vamos à terceira coluna desses verbos principais. Eu tenho aqui o verbo to lose. To lose é o verbo perder. To make é o verbo fazer. To miss é sentir falta. To need é o verbo precisar. To pay é o verbo pagar. Já o verbo to play, com o Y entre o P e o A, to play é o verbo jogar, tocar, ok? Devemos ter muita atenção para não confundirmos, ok? To pay, pagar. To play, jogar, tocar, tá? Prestem muita atenção, pois às vezes uma letra a mais ou a menos em um vocabulário muda totalmente a sua tradução, o seu sentido dentro de uma frase. To read é o verbo ler. To remember é o verbo lembrar. To run é o verbo correr. To say é o verbo dizer. To sit é o verbo sentar. To show é o verbo mostrar.
To sleep. To sleep é o verbo dormir. To speak. To speak é o verbo falar. To start. To start é o verbo começar. To stay. To stay é o verbo ficar. To stop. To stop é o verbo parar. To study. To study é o verbo estudar. To take. To take é o verbo pegar. To think. To think é o verbo pensar. To try. To try é o verbo tentar. To understand. To understand é o verbo entender. To wait. To wait é o verbo esperar. To watch. To watch é o verbo assistir. E to wash. To wash é o verbo lavar. To work. To work é o verbo trabalhar. To write. To write é o verbo escrever. Então, pessoal, o que é que eu quero que vocês façam como lição de casa? Peguem essa lista desses verbos principais, ok? E transcrevam no seu caderninho de inglês o verbo com a sua respectiva tradução e treinem, tá bom? Treine a escrita, o write, e também o speak, tá bom? Porque quanto mais vocabulários vocês obterem, melhor vai ser o desempenho na avaliação, na sua tão sonhada prova do Enem, tá bom? E eu desejo um good luck. Time to say goodbye. Hora de dizer bye bye. See you later. Voltamos na próxima aula. Pessoal, não esqueça de assinar o seu nome na descrição do vídeo, tá bom? Para marcar presença. Ok? Bye bye. See you later.